Muito bem, Romanos 8, 29 então, né? Os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Preste atenção, os crentes foram predestinados para serem conforme a imagem de Jesus. Tá? Nosso tema hoje é: sem a predestinação não haveria salvação. A salvação, ela é baseada na predestinação. Pode passar. É resultado da predestinação. A gente precisa entender isso. Observem que nós estamos aprofundando um pouquinho mais na doutrina. Isso aqui já é algo mais sério, mais pesado, né? Você não vai encontrar esse ensinamento por aí muito facilmente. Então, a afirmativa é: a salvação, ela é baseada na predestinação. E a salvação, ela é resultado da predestinação de Deus. Os eleitos, eles respondem positivamente, aqueles que já foram salvos responderam positivamente o chamado externo. O que é isso? Observem que quando Deus vai chamar alguém, Paulo diz, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, essa chamada, ela tem duas vertentes, ela é externa e ela é interna. A chamada externa, ela é feita pelo pregador. O pregador faz essa chamada externa, ele joga a semente na terra, ele prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo faz uma chamada interna. E essa chamada interna, ela é resultado da regeneração, do novo nascimento que é operado pelo Espírito Santo. Então, o pregador, ele não tem essa capacidade de converter ninguém, porque ele simplesmente faz a chamada externa. O pecador também não tem como responder, porque ele está morto em delitos e pecados. Então ele vai depender o quê? Da regeneração que é efetuada pelo Espírito Santo, para que ele possa ouvir a chamada externa e a partir daí receber fé para crer e arrepender-se. Nesse sentido. Então, os eleitos, eles responderam ou respondem positivamente ao chamado externo da graça divina, que é resultado da predestinação. Veja o que diz Atos 13:48, está aí na letra verde. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para quê? Para a vida eterna. Então isso aí, se você olhar o contexto histórico, Paulo e Barnabé, eles estavam pregando na sinagoga, e os gentios, né, ouvindo essa pregação que sai da sinagoga, atinge os gentios, né, quando Paulo vai para os gentios, eles ouviram e eles regozijavam, creram, porque haviam sido o quê? Destinados. Na outra versão, na versão corrigida, você tem a palavra ordenados. Creram todos aqueles que foram ordenados para a vida eterna. Então, os eleitos respondem positivamente ao chamado externo, devido a uma determinação de Deus e uma ação interna do Espírito Santo. Atos 13:48, então, é uma clara e irrefutável afirmação da soberania de Deus na salvação. Deus é quem ordena e não o homem. Deus é quem escolhe e não o homem. A vontade soberana de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela não está condicionada à vontade humana. Interessante isso. A Bíblia de estudo pentecostal diz que eleição e predestinação é como um grande navio viajando para o céu. Quando Paulo escreve em Romanos 8:28, ele tem em mente um conhecimento geral, baseado, né, em Deus e nos seus decretos, e não nas ações humanas. A gente precisa entender isso. Quando Paulo escreveu Romanos 8:28 e 29, ele faz esse escrito baseado no decreto de Deus, não é na nossa vontade. Por isso que ele começa dizendo que todas as coisas cooperam para o bem do quê? Daqueles que amam a Deus. Nós temos o hábito de generalizar, mas observem que Paulo está falando de detalhes que acontecem na vida do homem, que vão levar o homem à salvação.
Porque quando ele termina, ele vai dizer logo: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O tema é salvação, o tema é eleição, o tema é predestinação, não são benefícios físicos. Então Paulo está falando de um Deus que move em todos os detalhes para que saia tudo de acordo com o que ele planejou. E aquilo que ele planejou vai gerar em benefícios para a vida daqueles que foram eleitos e predestinados. Então, Romanos 8:28 diz que o conhecimento de Deus sobre a vida na terra, sobre a salvação do seu povo, não podem se resumir a uma previsão insignificante do futuro. Por que está essa afirmação aqui? Porque os arminianos e pentecostais, eles dizem que Deus teve que olhar lá para o futuro para ver o que ia acontecer, para aí ele decretar, ele ordenar. E quando Paulo escreve esse texto aqui, ele está dizendo que o conhecimento de Deus sobre a vida na terra é muito superior a isso. Deus não tem que estar olhando, não teve que estar olhando para o futuro. Esse conhecimento de Deus, como diz Davi, ele é baseado naquilo que Deus planejou, predeterminou e Deus mesmo executa. Deus não depende do homem para que os seus planos sejam cumpridos na terra. Ele mesmo direciona. Isso é o que diz a doutrina da providência. Os que de antemão conheceu diz respeito àqueles que foram predestinados. Os arminianos invertem os pontos, porque eu comecei dizendo para vocês que sem a predestinação não há salvação. Os arminianos e pelagianos, eles dizem o seguinte: que sem salvação não há predestinação. Então eles dão essa explicação de que a predestinação, a salvação diz respeito a um grande navio. Se você entrou no navio, está tranquilo, se não, mas a decisão é sua. Então eles invertem os pontos e veem a decisão do homem como a causa moral e espiritual da predestinação. Irmão, isso é um absurdo. Não é a vida do homem, não são as atitudes morais do homem que determinam a eleição e a predestinação de Deus. Eles dizem: o homem que aceita Cristo escolhe ser salvo, por consequência é eleito e predestinado. Então o que ele diz? Quem são os eleitos e predestinados? Aqueles que aceitarem a Cristo. Se o cara aceitou a Cristo, ele é eleito e predestinado, senão ele não foi. Então eles explicam assim: Deus escolheu o navio é a igreja. Todos que entrarem e permanecerem no navio são eleitos e predestinados. Preste atenção numa coisa: todos que entrarem e permanecerem. O que eles estão pregando aí? Perda da salvação. Se você sair do navio, você perde a salvação, morre afogado, para ele. Irmãos, não é desta maneira que a Bíblia descreve as doutrinas da eleição e da predestinação. Elas são muito mais profundas do que essa, visão infantil de um naviozinho. Deus não está brincando de navio, não. Deus está tratando com seres humanos. A doutrina bíblica é clara e mostra aos crentes que a salvação acontece por um decreto divino. Essa é uma decisão irrevogável do soberano Senhor, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso é Efésios 1:11. Paulo deixa isso bem claro aos Efésios. Ele diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É da vontade de Deus, não é da vontade do homem. A doutrina da predestinação, ela foi enfaticamente desenvolvida e pregada por Agostinho. Interessante que geralmente ela é acreditada a Calvino, Vocês sempre falam de Calvino, mas porque Calvino foi o homem que aprofundou mais, sistematizou. Mas Agostinho, poderia dizer assim, que ele é o pai de toda essa discussão. Após estudar detalhadamente as epístolas de Paulo, Agostinho passou a ensinar a predestinação como uma doutrina básica. Irmãos, isso aqui é doutrina básica, tudo depende dela. Não sei porque que as pessoas pulam, começam a inverter. Quando eu era aluno lá no IBBA, acho que eu já falei essa história para vocês. O Carlos Cordovil foi colocado lá para ser professor e foi dar aula de Efésios para nós. E ele começou a sua aula na carta aos Efésios a partir do verso 13. E aí eu interrompi a aula e fiz uma pergunta: peraí, mas dos versículos do versículo 1 até o versículo 12 ninguém vai estudar não? Ele disse: não, que tem coisa aí que é melhor deixar para lá. Eu falei: não,
Como é que eu vou deixar para lá? Aí eu estou estudando num lugar que vai me formar para eu dirigir a igreja. Um dia vão me perguntar: pastor, e daqui para cá? E eu vou dizer o quê? Não, ele tem assunto complicado? Não, isso não existe. Eu exijo que seja estudado os versículos. A partir daí eu fui tido como, né, revolucionário, questionador, briguento, né? Mas é muito fácil você pular por assuntos que você desconhece, né? Então, o Agostinho, após ele estudar as doutrinas de Paulo, ele ensinou a predestinação como doutrina básica. Nela, na predestinação, todos os acontecimentos são deliberados, atos de misericórdia de Deus para com os eleitos e de julgamento para os reprovados. Olha o que Agostinho ensinou. Agostinho faz dois grupos: os eleitos e os não eleitos. Ele diz que para os eleitos, todos os acontecimentos são atos de misericórdia para com os eleitos. Ele fala isso baseado em quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A intenção de Paulo aqui é falar de salvação. Ele não está falando de prosperidade, ele não está falando de saúde, ele está falando de salvação, ele está falando de graça de Deus. Romanos 8 e 9 é só eleição e predestinação. Então, Agostinho pega essa afirmação de Paulo e ele diz que todos os acontecimentos na nossa vida são atos deliberados de misericórdia da parte de Deus para conosco, que somos eleitos. Com relação aos não eleitos, são atos de justiça, de julgamento. Por quê? O Senhor Jesus Cristo disse que aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está o quê? Já estão condenados. Então, Agostinho, ele travou uma luta clássica com Pelágio, e por isso desenvolveu e organizou uma doutrina acerca da predestinação. Pelágio pregava a salvação como recompensa das boas obras realizadas pelos homens. Observe que a maioria das igrejas creem nisso. O homem tem que decidir, o homem tem que ser certinho, o homem tem que fazer as coisas para que Deus tenha aqui, né? Teve um tempo que eu ouvia alguém orando assim, né? Que Deus nos abençoasse conforme o nosso merecimento. Irmão, nós merecemos o quê? Nós não merecemos nada. Nós não vamos receber nada. Nós temos que pensar nisso. Então, o Pelágio, ele ensinava que a salvação é uma recompensa das boas obras realizadas pelos homens. Para Pelágio, a graça não era um favor imerecido, pois estava dentro da própria natureza humana. Em outras palavras, a graça era a simples capacidade natural que o homem possui para fazer a coisa certa, obedecer os mandamentos e assim obter a salvação. Presta atenção que Pelágio confunde a humanização do ser humano com uma resposta espiritual. Irmãos, eu como um ser moral, como um ser humano, eu tenho a obrigação de saber o que é certo e errado. Isso nós já herdamos de Adão. Quando Adão pecou, ele comeu da árvore de quê? Do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? É a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Tá? Então, isso é uma resposta natural do ser, não é algo espiritual. Por que não pode ser espiritual? Porque o homem está espiritualmente morto. Agostinho ensinava isso e Pelágio não. Agostinho vai e diz: olha, o pecado inutilizou o homem está morto em seus delitos e pecados. O Pelágio diz: não, o homem só está desmaiado, mas ele pode resolver o problema dele, né? Ele só está dando, só está cambaleando, né? Então, Agostinho usou a predestinação para combater a ideia da salvação pelas obras. A maioria dos teólogos hoje não entendem isso, tá? Que quando você coloca essa decisão na mão do homem, você está dizendo que a salvação é pelas obras, porque o homem vai ter que fazer algum tipo de obra, ele vai ter que se arrepender, ele vai ter que nascer de novo, ele. E quando você credencia esse homem, você está dizendo que a salvação é pelas obras e não pela graça, você tira os méritos de Deus. Nesse caso, eu duvido que alguém concorde que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Porque quando alguém diz assim: não, toda honra e toda glória seja dada a Deus na minha salvação. Mas como? Se você acredita que foi você que decidiu, foi você que se arrependeu, foi você que creu, foi você que nasceu de novo, foi você que mudou de vida. Então,
Onde é que está a ação de Deus aí? Nenhuma. Então, Agostinho bateu de frente com Pelágio. Salvação não é pelas obras. A Pelágio acreditava que esse ser humano, morto em delitos e pecados, ele poderia resolver qualquer tipo de decisão diante de Deus, e que Deus teria que assinar embaixo pela decisão do homem. Aí Agostinho vem e chamou a atenção para o grande abismo existente que existe entre a natureza humana caída e a graça de Deus. Irmãos, quando Jesus fala da história do rico e Lázaro, ele nos narra essa história para nós pensarmos o grande abismo que há entre a graça de Deus e a natureza humana. Quando o rico entende que ele está em tormento, ele quer sair de lá. É tarde. E o que é dito para ele? Entre nós há o quê? Há um grande abismo. Então há um grande abismo entre a graça de Deus e a natureza caída do ser humano. É muito distante. Não tem como a gente credenciar o ser humano ou colocar na mão do homem aquilo que só Deus pode fazer. Não tem como. É impossível a natureza pecaminosa, corrupta, levar o homem a Cristo. É impossível. Por isso que Jesus disse em João 6,44: ninguém pode vir a mim. Irmão, se fosse possível, Jesus chamava para vir a ele. Pode vir a mim que vocês podem, né? A decisão é de vocês. Mas ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí tem gente que pega o Mateus 11:28, tira ele do contexto e diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Ele diz: está aí, Jesus está chamando todo mundo. Não, se você ler o verso 25, o contexto, né, anterior, você vai ver que esse convite não é aberto para todas as pessoas. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis o quê? Cansados e oprimidos. Então quem não está cansado do seu pecado, quem não foi regenerado, quem não ouviu, quem não entendeu, né? E isso é incapaz ao homem natural, o homem natural está incapacitado para isso, ele vai continuar lá na vida dele. Só vai vir a Cristo aqueles que estão verdadeiramente cansados dos seus pecados, da vida que leva. Todos os defensores da soberania de Deus na salvação, eles são unânimes em afirmar que a salvação é pela graça sem obra humana. O que é isso? Todo reformado, todo pregador verdadeiramente tradicional, ele afirma isso. Eles são unânimes em afirmar que a salvação é pela graça sem obra humana. E Paulo confirma esta afirmação escrevendo aos Romanos. Então, primeiro nós temos Agostinho trazendo para nós com veemência, né, essa doutrina. Depois, com o passar dos anos, né, já depois da Reforma, nós vamos ter Calvino. Calvino aprofundou os ensinos de Agostinho e ele resumiu a doutrina da predestinação em 3 aspectos. Preste atenção que isso aqui nós estamos adentrando agora, um pouquinho mais. O que Calvino disse? Calvino disse que a predestinação ela tem 3 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto absoluto. Como é que nós vamos entender isso? A predestinação ela é absoluta no sentido que a salvação não está condicionada a nenhuma contingência finita e humana. O que Calvino está dizendo? A predestinação é absoluta, pois ela está baseada e condicionada somente na livre e imutável vontade de Deus. Tiago 1,18: foi pelo querer de Deus que nós nascemos de novo, tá? Não é o querer do homem. Onde é que nós vamos encontrar essa afirmação? Muito fácil de ser entendida em João 1,12 e 13, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem. Nasceram da vontade de quem? De Deus. Então, a predestinação ela é absoluta no ensino de Calvino, porque ela está baseada na vontade de Deus e não na vontade do homem. Calvino diz que há um segundo aspecto na predestinação. Além de absoluta, né, ela é também particular. Por que ela é particular? A predestinação é particular no sentido de que pertence a indivíduos e não a um grupo de
pessoas, tá? Claro que Calvino, ele estava consciente de que Deus havia escolhido Israel. E Israel, na antiga aliança, é visto como um povo, como um grupo, era o povo especial da antiga aliança. Pode passar. Contudo, nem todo membro individual da nação de Israel estava eleito para a salvação, como Paulo ensinou em Romanos 9. Nem todo que é de fato de Israel é verdadeiro quê? Israelita. Ele ensinou isso. Então, quando Calvino fala da doutrina da predestinação como algo individual, que Deus escolheu cada homem individualmente, nesse sentido, ele tem em mente também a expiação. As doutrinas estão ligadas, elas pertencem a um grupo só. E aí, com respeito à expiação, significa que Cristo não morreu por todas as pessoas, mas apenas pelos eleitos. E aí nós precisamos entender uma coisa: quem é que faz a aplicação do sangue de Cristo na vida? Ou seja, quem aplicou o sangue de Cristo na sua vida? Foi você mesmo ou foi Deus? Foi Deus. Se foi Deus, você não tem participação. Foi pela graça dele. Eu já mostrei isso para vocês lá na saída do povo do Egito, lá no Êxodo, né? Pega o cordeiro, mata, passa o sangue na porta, senão o primogênito morre. Pergunta: foi o primogênito que matou o cordeiro? Não. Foi o primogênito que passou o sangue na porta? Não. Quem foi? Foi o pai. Por quê? O pai estava na posição de sacerdote da casa, período patriarcal ainda, não é? Então, não dá para dizer para nós assim: olha, é você que vai aceitar, é você que vai aplicar o sangue. Não tem, isso é ilógico. Então, Calvino diz que Jesus não morreu por todas as pessoas, mas apenas pelos eleitos. Também a predestinação, ela tem um sentido duplo. A predestinação é dupla, isto é, Deus, para o louvor da sua glória e misericórdia, elegeu alguns indivíduos para a vida eterna, e para o louvor da sua justiça deixou os demais em condenação eterna. Tem um grupo mais radical que diz que Deus predestinou um grupo para o céu e outro para o inferno. A Bíblia não chega a esse ponto, tá? Porque o decreto de Deus é que todos pecaram. E se todos pecaram, todos já estão mortos de seus delitos e pecados. Desses mortos, Deus escolheu um grupo para salvação e deixou o outro, tá? No seu estado. Pelagianos e arminianos, eles olham a doutrina da predestinação de maneira tão extremista que parecem que os eleitos serão inevitavelmente salvos sem levar em conta a resposta devida à pregação do Evangelho e seu estilo de vida. Pelagianos e arminianos, para a gente entender, o que eles dizem? Se está tudo predestinado, então você não precisa aceitar Jesus, não precisa pregar o Evangelho, você não precisa viver uma vida santa. Não é isso que a Bíblia diz, tá? São os eleitos e os predestinados que têm a obrigação de viverem uma vida santa e justa, porque eles foram regenerados, porque eles receberam a divina semente, porque neles habita o Espírito Santo. Os eleitos vão ser atingidos pela graça de Deus mediante a pregação do Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Tiago 1,18, foi pela palavra que nós fomos gerados. Então, isso é de uma ignorância tremenda, tá? Os pelagianos e arminianos nunca entenderam a doutrina da regeneração. Passa aí. Então, a predestinação, ela é um ato soberano da graça de Deus. Por ser Deus, né? Olha só, por ele ser Deus, Deus não tem que consultar, nem pedir permissão de quem quer que seja para salvar alguém. Preste atenção, é divulgado para nós, é ensinado aí, né? A questão de que Deus respeita o livre-arbítrio. Eu lembro até de várias discussões que eu tive com a Valéria, cunhada do Moisés. Ela dizia que Deus, ele é tão educado que Deus tem que pedir permissão para salvar o homem. E aí eu falei: tá bom, minha amiga, então pega isso aí e aplica na vida de Paulo. Quando foi que Deus foi educado com Paulo? Isso não existe, irmão. Então, Deus é Deus,
ele não tem que consultar ninguém. Sabe por quê? Nós temos o hábito de dizer: a vida é minha, eu sou dono do meu? Não é. Ezequiel capítulo 18 vai dizer que todas as almas são de Deus, pertencem a Ele. Minhas são todas as almas. Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens e tudo que nele há. O problema é que essa ideia do falso livre-arbítrio dá ao homem o direito de querer ser dono de tudo, e não é assim, tá? A eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Então preste atenção. Em primeiro lugar, por Deus ser Deus, ele não tem que pedir permissão para salvar ninguém. Segundo, a eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz isso. Se foi antes da criação, não havia ninguém para que Deus pudesse consultar ou condicionar a salvação ou pedir permissão. Não tem ninguém, só está ele lá, a tríade santa reunida, e ele determinou salvar uns, outros não, acabou. Tá? A predestinação é um ato da graça de Deus, já que a humanidade pecou e não merece salvação, e sim o que? Condenação. O pecador não pode ser considerado digno de salvação. Por isso, nada de si mesmo e por si mesmo ele tem para que ele seja salvo. Pode passar. Diante da morte espiritual, qualquer oferta de vida eterna deve vir da parte de Deus. E é por isso que é pela graça, porque vem da parte de Deus, né? Lembra do Salmo que descreve muito bem isso? O homem está lá, morto, né? Seus delitos e pecados, preso na lama. O homem está na lama. Agora, a intenção ali do salmista parece, né, que ele está querendo mostrar para nós. Alguém já viu uma vaca atolada? Alguém já viu uma vaca atolada? Pergunta: ela sai de lá sozinha? Não, se você não tirar, ela vai morrer lá. Então a ideia é essa: o cara está lá no tremedal de lama. Então, pela graça, Deus vai lá e arranca ele de lá, tira ele da lama, aí bota os pés dele num lugar firme, que é Cristo, bota na rocha. Além disso, esse homem, né, como diz os arminianos, ele pode perder a salvação, ele pode cair da graça. Deus diz: comigo não, eu vou firmar os passos dele. Aí firma os passos. Aí o cara não quer servir o Senhor, não quer cultuar, diz: não, vai servir que eu vou botar um cântico novo no lado. Colocou, tá? Então toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Então qualquer oferta de salvação que vem para o homem vem da parte de Deus, não sai do homem para Deus, é de cima para baixo. O homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado, não lhe for concedido. A salvação ela é em Cristo, porque só Jesus poderia prover a justiça que o homem precisa para ser salvo. Só Jesus poderia prover a justiça para que o homem pudesse ser salvo. A eleição ela é em Cristo, porque Deus não poderia escolher o homem em si mesmo. Preste atenção, o apóstolo Paulo diz que nós fomos eleitos em Cristo, nós não fomos eleitos em nós mesmos. Isso é outra confusão que os arminianos e pelagianos fazem. Eles pensam que o homem é eleito em si mesmo, porque o homem é quem vai decidir. Então, o homem foi eleito em Cristo. Caso contrário, a salvação seria pelas obras. Ao predestinar os eleitos para a salvação em Cristo, Deus não olhou para o homem em si. Não há virtudes humanas que atraem a Deus. Irmão, não há nada em nós que atrai a Deus, nada. Tanto é que o apóstolo Paulo diz: eu sei que na minha carne não habita o quê? Bem nenhum. Paulo não está falando de obras que nós fazemos para outros seres humanos. Paulo está falando de obras que o homem faz para Deus. Ele diz: na carne dele não tem como sair daqui nada para Deus. Então, ao predestinar o homem para a salvação, Deus estava olhando como seria um homem regenerado em Cristo, novo homem. Tem um exemplo aqui para nós. Os eleitos foram escolhidos para estarem em Cristo, assim seriam novas criaturas, resultado de um novo nascimento, realizado pelo Espírito Santo. Como é que nós vamos entender isso? Quando Deus chamou Gideão, o medroso Gideão, lembra da história? Isso é Juízes capítulo 6. O anjo do Senhor aparece a Gideão e diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Mas onde é que estava Gideão? No lagar, fazendo o quê? Malhando trigo no lagar. O lagar era lugar de quê? De pisar as
uvas. Por que ele estava malhando trigo no lagar? Ele estava com medo, estava escondido. Medo dos medianitas. Aí Deus chega lá com ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Por quê? A lição aqui é que quando Deus chama, Ele não olha para o que nós somos, mas Ele olha para aquilo que Ele vai fazer em nós no futuro. Então, quando Deus nos elegeu em Cristo, Ele não olhou para as nossas virtudes, Ele não olhou para os nossos pecados, Ele olhou para aquilo que nós seríamos em Cristo. E de acordo com Romanos 8, o que nós somos em Cristo? Os que de antemão conheceu, também os predestinou para ser o quê? Conforme a imagem de seu Filho. Então, quando Deus nos chamou, Ele não olhou para as nossas virtudes, Ele olhou para aquilo que Ele ia fazer em cada um de nós, a imagem de Cristo. É nesse sentido. Os que estão em Cristo, eles são pecadores que receberam fé para crer no sangue redentor de Cristo. Eles não possuem fé, eles receberam. Assim foram unidos a Cristo como membros do seu corpo. Passa aí. Não existe virtude humana na fé. A fé salvífica não é propriedade nem domínio do homem. Os salvos foram predestinados, ordenados antecipadamente em Cristo no momento da eleição. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 29, Paulo disse que a eles foi concedido a graça de não só sofrerem, não só crerem em Cristo, mas também sofrerem e padecerem por Cristo. Então, Paulo disse que foi concedido aos crentes em Filipos a graça de crer e padecer por Cristo. O que é concessão? Que concessão é essa? Olha só, aos filipenses foi concedido. O que é concessão? A concessão é quando um governo municipal, estadual ou federal transfere para outro o direito de explorar algo que normalmente seria de sua responsabilidade. Então olha só, a fé é dom de quem? Deus. De Deus. Para que o homem cresça em Cristo, ele teria que ter fé. Então Deus concedeu essa fé, para que o homem usasse essa fé no sentido de crer em Cristo. Então a fé não é do homem, não é prerrogativa humana. O homem não tem domínio sobre essa fé, é concessão, é algo que Deus dá, é presente de Deus. A fé então é dom, é concessão de Deus para os eleitos em Cristo, e foi dada quando? Antes da fundação do mundo. No caso dos filipenses, Deus lhes concedeu o direito de crer e de sofrer por Cristo. Agora, como eles chegaram a essa condição de crer e de sofrer por Cristo? Através da predestinação que providenciou fé para crerem no Filho de Deus. O Deus que determinou quem deveria achar-se ali, porque Deus escolheu cada um de Filipos conforme Ele quis, e individualmente a cada um. Quem ali simplesmente Ele escolheu em Cristo. Não foi a pessoa que se escolheu, foi quem Deus escolheu. A Bíblia não ensina uma seleção, a Bíblia ensina uma eleição. Ela pode ser vista como uma seleção. Por quê? Porque de todos os seres humanos pecadores, Deus escolheu um grupo. Ele separou de entre a espécie. Mas não é uma seleção individualmente por algum tipo de virtude. É eleição pela graça. Deus escolhe quem Ele quer. E uma pergunta que eu sempre me faço, não sei por que eu não tenho condição, não teria condição nenhuma para ser salvo, mas é pela graça de Deus. Então, a Bíblia não ensina uma seleção natural, a Bíblia ensina uma eleição. A Bíblia não ensina predestinação para condenação. Isto seria desnecessário, uma vez que todos pecaram e o salário do pecado é o quê? A morte. Então todos já estão salvos. Deus não precisa condenar ninguém, já estão condenados. Os pecadores já nasceram sob condenação. Deus apenas os deixou em seu estado natural. A predestinação garante segurança eterna de salvação. É da predestinação que vem o ensino, uma vez salvo, salvo para sempre. Interessante que tem muito pregador que usa isso e não sabe de onde é que vem. Acho legal, né? A maioria dos professores lá de BBA usa e não sabe de onde vem. Então, essa expressão, uma vez salvo, salvo para sempre, vem da predestinação. Por quê? Porque se Deus predestinou o homem para a salvação, é claro que ele só pode ser salvo pela graça. Essa graça que é irresistível. Então, o salvo não cai da graça, não pode perder-se, porque eles estão nas mãos do soberano.
Vamos concluir. Tem uns pontinhos aqui para nós considerarmos no final do nosso estudo hoje. Número 1, Deus decretou infalivelmente, ela não falha, imutavelmente, não muda, desde a eternidade, todos os eventos e detalhes deste mundo. Irmãos, nada nesse mundo acontece fora daquilo que Deus planejou. Deus não é apanhado de surpresa. Deus, ele não é surpreendido com algum desvio. Deus não está sentado na porta do céu nervoso, esperando que seus filhos façam tudo que é certinho para ele não passar vergonha, tá? Não está fazendo. Ele não vive assim. Número 2, biblicamente, isso não implica em fatalismo. Por quê? Por que não é fatalismo? Porque Deus não retira a liberdade do homem. O homem, ele é livre, ninguém forçou você a crer em Cristo. Assim como ninguém é forçado a pecar ou fazer o que é bem, o bem ou o mal. Ninguém é forçado. O homem é um ser livre. Entretanto, os homens cumprem livremente os decretos de Deus. Eu vou repetir: os homens cumprem livremente os decretos de Deus. Então, o texto que eu já pedi para a gente, assim, para nós decorarmos, né? Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele pelo qual ele está sendo traído. Então, os seres humanos estão caminhando de acordo com aquilo que Deus decretou, são responsáveis por suas ações, né? Assim como Judas. Então, consequentemente, o homem é moralmente livre para fazer o bem e rejeitar o mal. Porém, quanto à salvação, ele está morto espiritualmente e impossibilitado por si mesmo de chegar à salvação. Terceiro ponto a considerar: Cristo não morreu por todos. Por isso, nem todos desfrutam dos benefícios da graça redentora. Deus predestinou a felicidade, as provações e as boas obras dos eleitos. Tem gente que deixa as provações de fora, mas não. Deus predestinou a felicidade, os bons momentos, predestinou também o que? As provações, né? O Jó sofrendo diz: eu sei que ele vai cumprir o que está decretado a meu respeito. Então Deus decretou as provações e decretou as boas obras para os eleitos. Lembra de Efésios 2,10? Pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais ele preparou de antemão. Por isso, a conclusão é: sem a predestinação não haveria o quê? Salvação. Tá? Então, que Deus nos abençoe. Alguma pergunta?